Paz do Senhor Jesus novamente. Amém, Deus. Amém. Amém. Abra sua Bíblia. A segunda carta de Paulo a Timóteo. Capítulo de número 3. Segundo Timóteo, capítulo 3. Aliás, capítulo 2, versículo 3. Segundo Timóteo, capítulo 2, versículo 3. Graças a Deus. 2 Timóteo. Amém, irmãos? Amém. Suporte comigo os meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil, já que deseja agradar aquele que o alistou. Amém? Torne ao seu assento, por gentileza. Graças a Deus. Os irmãos se recordam aí do tema proposto para essa noite? O cristão e a política. Eu estive analisando alguns temas e, de acordo a vida vai acontecendo, nós vemos como necessidade a abordagem de alguns temas para o conhecimento da igreja acerca destes temas à luz da palavra de Deus. Semana passada a gente esteve tratando sobre apostasia, um sinal dos últimos dias. É um tema muito importante, é um tema que eu considero ser de extrema relevância para a Igreja de Cristo, tendo em vista que ele é um tema passado, mas também é um tema presente, tendo em vista que os acontecimentos atuais nos remete a ele. E nessa noite, não menos importante, nós iremos falar sobre o cristão e a política, tendo em vista que estamos vivendo em um tempo, principalmente na nossa nação, essa questão entre igreja ou cristão e política
tem sido algo bem natural, tem se tornado praticamente uma aliança. E nós precisamos, dentro do contexto bíblico, estarmos entendendo o que Cristo ensinou, o que os apóstolos de Jesus ensinaram acerca dessa questão. Eu tomei por base aqui um texto inserido na carta de Paulo a Timóteo. E quero fazer primeiro essas considerações para podermos compreender com mais clareza esta temática que, biblicamente falando, e principalmente nos nossos dias, ela divide opiniões. Eu tomei aqui a carta de Paulo a Timóteo, e eu quero lembrar aos irmãos que essa carta, ela se trata do que conhecemos no meio teológico como carta pastoral, ou seja, foi uma carta designada a um pastor, foi uma carta designada a um líder, diferente de uma carta designada a uma comunidade, que conhecemos como carta ministerial. Ou seja, quando Paulo escreve à igreja dentro de um contexto específico, ele aborda questões relacionadas à igreja e também à liderança. Quando Paulo escreve à liderança de forma específica, ele aborda questões referentes à liderança e também à igreja. Então essa carta é uma carta de obreiro. Observe que eu disse na semana passada, segundo os eruditos, segundo a história, essa carta de Paulo a Timóteo, ela foi escrita por volta do ano 67 da era cristã, quando Paulo estava prestes a ser decapitado pelo Império Romano. Observe que eu fiz menção do que ele mesmo escreveu no capítulo 4, versículo 7 dessa carta, quando ele disse a Timóteo: eu já estou sendo oferecido como sacrifício, está perto da minha partida. Partindo desse pressuposto de que Paulo tenha morrido por volta do ano 66, 67, 68 da era cristã, nós vamos tomar esta data como base para esta tratativa. Então Paulo está no final do seu ministério. Paulo está cumprindo o final dos seus dias, tanto de vida como de ministério. E aqui agora, através destas duas cartas, ele está orientando Timóteo, o que ele considera ser o seu filho na fé, o que ele tem uma grande consideração, apreço, carinho por este jovem. Também havia recebido da parte de Deus a responsabilidade do ministério. Também havia recebido da parte de Deus a incumbência de ser um obreiro do reino de Deus. Então observe que Paulo, o obreiro mais velho, está prestes à sua partida, instruindo Timóteo, um obreiro mais novo, um jovem, talvez um jovem rapaz, que estava cumprindo também o seu ministério. E aqui nós abordamos uma parte específica destas recomendações e dessa tratativa de Paulo a Timóteo, para entendermos exatamente acerca deste tema, ou seja, o cristão e a política. Observe que a carta se trata de uma carta pastoral. Ela é direcionada ao líder, ela é direcionada a um pastor. Então, tendo em vista que as atribuições ao líder, elas são em partes diferentes das atribuições aos liderados, nós vamos partir deste princípio para podermos entender o cristão na política e principalmente o cristão que recebeu de Deus a incumbência de representar o seu reino como líder do seu rebanho aqui na terra. Essa é a parte introdutória deste sermão. Eu quero, dentro destes 3 tópicos que estão aqui no sermão, eu quero ser bem claro a vocês, bem contundente,
Não quero ser aqui extenso nos meus comentários, mas de maneira clara eu quero passar essas informações para sairmos daqui nessa noite mais cientes do que diz a Bíblia acerca deste assunto, acerca deste tema. Amém? Amém. Graças a Deus. Por isso eu peço a você que redobre ao máximo a sua atenção para podermos estar nos alimentando da palavra de Deus nesse momento. Queridos, feito essas considerações e já feita a leitura do texto que será tomado por base para esse assunto nessa noite, eu quero aqui dar início ao sermão. E sendo assim, eu quero já iniciar esse primeiro tópico com uma pergunta pertinente ao tema abordado: o que é política? Ou o que é a política? Política é o ato de governar bem. A política, ela é o ato de governar, segundo alguns dos seus significados, é a arte ou a ciência de governar, de administrar, de gerir. Eu quero ler aqui para vocês o conceito etimológico da expressão política. Essa expressão é uma expressão grega que significa algo relacionado com grupos sociais que integram a polis, algo que tem a ver com a organização, direção e administração de nações ou estados. É a arte ou a ciência da organização, direção e administração de nações ou estados. Então, resumindo esse conceito, política é o ato de governabilidade, é o ato de administração. Isso a nível nacional, a nível estadual ou a nível municipal. Todos nós somos conscientes acerca desta realidade que é pertinente também à nossa vida cotidiana. Então a política em si, ela já é mostrada na Bíblia desde muito tempo, desde o princípio. Se a gente for para o livro da Gênesis, a gente já vai ver, obviamente, que não explícito nessa expressão política, mas a gente já vai ver esse ato de administração, esse ato de liderança, esse ato de gestão sendo desenvolvido desde aquele tempo. Então, a questão da política, ela não é algo atual, embora o termo, a expressão, ela também, como não atual, mas ela não é lá de trás. Por exemplo, a gente não encontra essa expressão no livro da Gênesis, nos primeiros livros da Bíblia. Então, a gente entende que, embora a expressão não existia, para adjetivar a ação em si, a ação ela já era desenvolvida. Então, a política ela não é má, ela não é uma coisa ruim, ela não foi criada como algo maléfico, como muitos tendem a acreditar. A política, ela não é algo que foi criado para prejudicar, pelo contrário, se ela é algo que diz respeito à administração, à organização, significa que ela foi criada para estabelecer limites à sociedade. Como eu disse, seja a nível nacional, seja a nível estadual ou municipal. A finalidade da política é estabelecer
limites dentro de uma sociedade, de maneira que ela seja organizada, de maneira que essa sociedade ela seja equilibrada, de maneira que todos tenham os mesmos direitos, de maneira que todos tenham deveres. Obviamente que com o passar do tempo, a política ela vai se aperfeiçoando dentro do seu universo. As coisas vão sendo passadas, ou as coisas vão passando a ter uma visão mais benéfica dentro do contexto geral da sociedade. Então, desde já eu quero dizer a vocês que a questão da política, e a gente vai ver isso, ela é uma questão criada pelo próprio Deus. E eu já menciono que quando Deus ele cria o homem, ele coloca o homem sobre o Éden para administrar, ou seja, para gerir sobre os animais do campo, sobre as aves dos céus, ou seja, Deus lhe dá autoridade para ser um administrador sobre aquele lugar, sobre aquele espaço. E com o passar do tempo, com a multiplicidade das nações, das pessoas, com a multiplicação, com a proliferação da raça humana, isso obviamente se expande da mesma forma. Então, determinados grupos de pessoas são geridos, são liderados por outras pessoas constituídas por aquele grupo ou não, mas são administradas. Então, esse primeiro subtópico, do tópico primeiro, o que é política? Conceito de política, o conceito, o significado etimológico de política, e aqui eu falei um pouco baseado na Bíblia, né, lá atrás, acerca da questão da política. É um assunto antigo, é um assunto que sempre acompanhou a humanidade. A política na descrição bíblica. Eu quero ler e posteriormente comentar esse segundo subtópico, tendo em vista que a Bíblia é composta por 2 testamentos, o que divide a história em 2 períodos de tempo, o período antes de Cristo e o período depois de Cristo. Encontramos em especial no Antigo Testamento o registro de homens que, mesmo como servos de Deus, ocuparam importantes cargos políticos, como por exemplo José, que foi governador do Egito, registro de Gênesis capítulo 37, 39, 40. Moisés, que foi líder, que foi o libertador do povo hebreu da terra do Egito. Então Moisés lhe representou um líder político que cuidava das questões civis do povo. Ele representou um líder espiritual que cuidava das questões espirituais do povo. Então Moisés ele foi um líder. Isso está registrado no livro do Êxodo, quando Deus o incumbe da responsabilidade de libertar Israel da terra do Egito. A gente vê exemplos de líderes como Davi. Davi ele foi um líder político, ou seja, ele foi o segundo rei de Israel. E o cargo, a posição de rei, como todos sabem, funciona dentro de uma política monárquica. Como todos nós sabemos, Israel tinha esse regime político, ou seja, eram reis que geriam a nação. E Davi, ele foi o segundo rei de Israel, um cargo político que ele recebeu. Todavia, ele era um homem segundo o coração de Deus. E eu quero, dentro de parênteses, mais uma vez aqui, falar aos irmãos, né? Eu já disse outras vezes, mas quero reiterar o que disse. Quando a Bíblia diz que Davi ele foi ungido, ele não foi ungido para um cargo
espiritual. Ele foi ungido para um cargo político que dizia respeito à vida civil do povo. Então, quando se compara a unção de Davi com muitas unções que acontecem nos dias atuais, a gente percebe que dentro do contexto bíblico isso não faz o menor sentido. E é daí que se tira a expressão ungido do Senhor, né? Porque Davi disse acerca de Saul quando Saul estava perseguindo-o para o matar. E Davi teve a oportunidade de feri-lo de morte. Mas aí Davi disse: eu não tocarei no ungido do Senhor, porque Saul também era rei, ou seja, o primeiro rei do povo de Israel. Então, observe que são utilizados textos fora do seu contexto, são usados textos isolados para se apoiar, se debruçar, afirmando, sustentando essa ideia de que hoje existe ungido do Senhor. Na concepção bíblica, todos nós somos ungidos do Senhor, porque é o Espírito Santo quem nos dá esta unção. Dentro desse parêntese eu quero reforçar isso. Certa feita Jesus estava pregando em uma sinagoga e a Bíblia diz que quando foi dada a ele a palavra, ele abriu o livro do profeta Isaías, onde estava escrito ao seu respeito, e ele diz: hoje se cumpre esta profecia no meio de vocês, porque o Senhor, Ele me ungiu com o seu Espírito para fazer o quê? Dar vista aos cegos, dar audição aos surdos, libertar os cativos e pregar a boa nova do Senhor, o tempo agradável do Senhor. Então observe, queridos, que Jesus disse que o Senhor me ungiu com o seu Espírito. Prova disso é que no capítulo 4 do Evangelho conforme escreveu Mateus, a Bíblia diz que após Jesus ser batizado por João, ele foi o quê? Levado ao deserto pelo Espírito para ser tentado pelo diabo. Então quem traz a unção é o Espírito Santo. Então a gente tem que tomar muito cuidado, e eu ainda quero utilizar esse mesmo gancho que eu peguei aqui dentro desse parênteses, e penso que isso fará sentido ainda mais, para tratarmos também acerca desse tema. A gente tem que tomar muito cuidado quando a gente pega algumas coisas lá de trás, do Antigo Testamento, a nível de adoração, a nível de mandamento de Deus para o povo de Israel. Queremos aplicar isso na nossa vida hoje, que vivemos na dispensação da graça, que vivemos no tempo da revelação da pessoa de Jesus. Então nós temos que tomar muito cuidado ao interpretarmos toda a Bíblia de forma prática. Ou seja, não é tudo, eu já expliquei isso a vocês, não é tudo que está escrito na Bíblia que é para ser pegado e colocado em prática. A intenção da Escritura em si é nos orientar acerca da história e nos mostrar o porquê estamos aonde estamos, o que aconteceu para estarmos aonde estamos. E nem tudo, nem todas as informações são para ser colocadas em prática como muitos pensam. Então, unção é isso. Unção é ter o Espírito Santo como o nosso guia, ter o Espírito Santo como nosso ajudador.
da dor. Ora, Davi ele foi rei. Ananias, Misael e Azarias, capítulo 3, 4, 2, 3, 4, do livro de Daniel, aqueles jovens que foram levados para a Babilônia, foram deportados para a Babilônia, quando por conta da desobediência do povo, Deus levantou o rei Nabucodonosor para invadir Jerusalém, sitiar Jerusalém, levar o povo cativo para a Babilônia. Nós observamos no contexto de Daniel que esses três jovens, eles aparecem em cena na narrativa de Daniel. Naquele contexto, eles aparecem como jovens formosos, inteligentes, de boa aparência, e que foram tidos como pessoas capazes de se portarem, de se apresentarem diante do rei. Eu não quero entrar no mérito da narrativa, da história, mas posteriormente eles tiveram seus nomes mudados. Quem sabe os nomes desses três jovens, ou os nomes que eles receberam dentro da Babilônia. Vamos lá, gente, eu sei que vocês sabem. Zezaque. Pronto. Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles receberam esses nomes, que são nomes babilônicos. Então eles também exerceram funções políticas dentro da Babilônia, mesmo sendo servos de Deus. A gente vê o profeta Daniel, que mesmo sendo servo de Deus, ele exerceu papel político dentro da Babilônia, o que posteriormente foi dividido depois da morte de Nabucodonosor, e depois no reinado do seu filho Belsazar. O reino foi dividido pelos medos e persas, e esses reinos tiveram governos diferentes. Nós podemos observar que Daniel, ele atuou como autoridade em um desses reinos, no reino de Dário. Então, observe que estes homens foram apenas alguns exemplos que eu trouxe. Eles exerceram funções políticas dentro da nação em que estavam e fora da nação em que estavam. Observe que mesmo sendo servos de Deus, eles exerceram funções políticas. E é sobre esta justificativa que as pessoas de hoje utilizam-se, do argumento de que se esses homens exerceram funções políticas, hoje também isso é algo pertinente, hoje também isso é algo conveniente. Mas como eu disse a vocês, nós temos que ter o máximo de cuidado e de cautela ao interpretarmos essas coisas do Velho Testamento à luz da nossa realidade, à luz do Novo Tempo. Observe que tudo que eu trouxe aqui são registros contidos aonde? No Velho Testamento. Observe que dentro da nação de Israel, várias pessoas passaram como reis, porque Israel era um estado que funcionava dentro de uma monarquia, porém todas essas diretrizes, tanto da lei civil, como da lei moral, como das leis cerimoniais, elas foram estabelecidas pelo próprio Deus através de Moisés. Então observe que a lei, ela tem 613 mandamentos na sua totalidade, o que conhecemos como lei de Moisés. E esses 613 mandamentos, eles dizem respeito à lei moral, à lei cerimonial e à lei civil. Então observe que as coisas funcionavam tudo dentro destas diretrizes que Deus deu a Moisés desde quando ele saiu com o povo da terra do Egito. Então passaram vários reis por Israel,
passaram várias lideranças políticas por Israel, que nos dias de Jeroboão, o filho de Salomão, o reino foi dividido, como vocês sabem, entre reinos do sul e reinos do norte. A partir daí, o reino do sul passou a ter o seu gestor e os reinos do norte passaram a ter os seus gestores. Então, várias pessoas passaram pela liderança política daquele povo, porque tudo isso fazia parte daquilo que Deus estabeleceu para aquele povo. Mas deixa eu dizer algo a vocês: nem tudo o que diz respeito à lei cerimonial que Deus estabeleceu para Israel tem a ver com a gente. Porque algumas leis, elas eram de sacrifícios de animais, literal. Foi feito um altar no santuário, sobre aquele altar era morto um animal, conforme Deus havia estabelecido. O sangue daquele animal, ora escorria sobre o altar, ora era aspergido pelo sacerdote que estava oferecendo o sacrifício, tudo por uma finalidade, ora por perdão de pecados, ora por oferta que era apresentada a Deus. Isso hoje já não é mais parte da nossa vida com Deus. Isso hoje já não faz parte das nossas práticas de vida cristã. Mas está onde? Está na Bíblia. As leis civis. Quero dar um exemplo claro a vocês. No capítulo 8 do Evangelho conforme escreveu o apóstolo João, uma mulher foi apanhada em pleno ato de adultério. E as autoridades religiosas daquele tempo pegaram a mulher, conhecedores das leis civis, o regimento civil daquela nação, levaram até Jesus para experimentá-lo, dizendo: essa mulher foi pega adulterando. A lei diz que ela tem que ser apedrejada. Que lei que diz que ela tem que ser apedrejada? A lei civil. Era uma infração contra a lei civil da nação. E o Senhor, o que o Senhor diz? Ora, eles estavam errados acerca do que dizia a lei? Não, a lei dizia exatamente aquilo. Então observe que, embora eles não estivessem errados em aplicar a questão da lei sobre a mulher, o erro deles foi querer tentar Jesus e pegar Jesus em alguma falha. Então observe que ali a lei civil do povo, ela é explícita, de forma clara, uma das leis. Isso é aplicado a nós hoje? Mas era uma lei do povo de Deus lá no Antigo Testamento, lá no povo de Israel. Então os irmãos estão entendendo que às vezes as interpretações são tendenciosas, muitas das vezes até por maldade muitos utilizam disso, como eu sempre falo, talvez por benefícios, talvez por propósitos que estejam aquém daquilo que o reino nos ensina a trabalhar. Então observe que nem tudo que era lá do Antigo Testamento é para ser aplicado hoje. O que do Antigo Testamento a gente traz? Deus era bom lá, Deus continua sendo bom, porque Deus não muda. Deus, ele tem o que conhecemos como atributos. A pessoa de Deus, ele é um Deus pessoal. Ele é uma pessoa que se revela. A Bíblia nos mostra que Deus, ele tem sentimentos, que Deus, ele se alegra, que Deus, ele se ira. Ou seja, Deus, ele é composto por estes atributos. Observe que existe o que conhecemos como os atributos imutáveis de Deus,
A sua soberania é de eternidade a eternidade. A sua justiça é de eternidade a eternidade. A sua bondade é de eternidade a eternidade. O seu amor, a sua misericórdia é de eternidade a eternidade. Dentre outros atributos que são atribuídos à pessoa de Deus, são imutáveis. Isso independe de aliança, isso independe de tempo no curso da história humana, porque Deus, ele não habita dentro do tempo. Nós conhecemos Deus como um Deus atemporal, ou seja, Deus, ele está acima do tempo. Aleluia. Ontem, hoje, amanhã para Deus é a mesma coisa. Ano passado, ano atual, ano que vem para Deus é a mesma coisa. Nós vivemos dentro destas limitações, sabemos o passado, sabemos o presente, e não podemos mudar nada, e não podemos saber do nosso futuro, mas Deus, ele já sabia do passado, mesmo antes do passado existir. Deus, ele já sabia do presente, mesmo antes desse presente acontecer, e Deus, ele já sabe do futuro, mesmo antes que esse futuro chegue. Então Deus, ele é um Deus atemporal. Ele está fora do tempo, ele está acima do tempo. Você está entendendo, né? É Deus. Você está entendendo? A mensagem está boa, está clara. Deus é um Deus atemporal, está acima do tempo. Então existem coisas que não mudam. Todavia, algumas questões relacionadas ao que Deus estabeleceu, existem as suas especificações. Existem tempos determinados para que tais aconteçam e deixem de acontecer. Observe que no Novo Testamento uma pauta, ela entra em vigor. Amém? Uma pauta, ela entra em vigor ainda nos dias apostólicos, ainda no primeiro século da igreja. Houve divergências sobre a questão da circuncisão. Observe que foi marcado um concílio em Jerusalém pelas autoridades da igreja, apóstolos, presbíteros, e pela própria igreja. Isso está registrado no capítulo 15 do livro de Atos dos Apóstolos. Foi marcado um concílio, uma reunião em Jerusalém, exatamente para colocar esse assunto em pauta, exatamente para tratarem acerca desse assunto. O apóstolo Paulo, ele escreve a sua carta aos Gálatas, como eu já ensinei a vocês e reitero nessa noite. Ele escreve sua carta aos Gálatas, e a tônica primária de Paulo é exatamente falar sobre a mudança doutrinária que estava acontecendo naquela comunidade. As pessoas estavam se aderindo à doutrina da circuncisão que era pregada pelos judeus. Então Paulo, ele combate isso, e posteriormente ele vai a Jerusalém. Ele fala isso no capítulo 2, capítulo 1 e 2 da sua carta aos Gálatas, que ele vai a Jerusalém para tratar com os apóstolos acerca dessa questão. E se os irmãos lerem o capítulo 15 na sua totalidade, e Atos dos Apóstolos, os irmãos vão ver que eles chegam a um consenso acerca desse assunto, concluindo que a circuncisão, ela já não era mais necessária para esse tempo presente, o tempo da graça, o tempo em que aprove a Deus revelar o seu Filho Jesus. Então, essa questão política que estava associada a Israel, que era uma nação dirigida por Deus, que era uma nação que foi
estruturada, estabelecida debaixo dos preceitos que Deus estabeleceu, utilizar isso como prerrogativa para afirmar que a igreja ela tem necessidade de se envolver com o meio político atual de forma direta para resolver algumas questões é totalmente, penso eu, contrário à interpretação bíblica. Falei a vocês do Antigo Testamento e agora eu quero fazer algumas abordagens no segundo tópico. O segundo tópico traz como título o cristão na política. Observe que o título da mensagem do sermão é o cristão e a política. Esse segundo tópico traz como tema o cristão na política. Subtópico primeiro: qual a orientação bíblica? Considerando que o cristão já representa o reino de Deus aqui na terra, precisamos, conforme o texto em pauta, texto de Paulo a Timóteo, nos empenhar em executar esse trabalho que nos é designado, principalmente quem foi designado para o trabalho do ministério. Ou seja, nós, como cristãos aqui na terra, já representamos o reino de Deus, um reino que não é físico, um reino que não é palpável, mas um reino que é real, um reino que é genuíno. Observe que nós, como igreja, o apóstolo Paulo, ele, inspirado por Deus, nas suas sábias palavras, precisas palavras, ele diz que nós somos o quê? O que é um embaixador? Qual a sua função? Qual o seu trabalho? É representar a sua nação em outro lugar. Essa é a função de um embaixador. Nós, como igreja, estamos aqui na terra representando o reino de Cristo. E temos todas as diretrizes necessárias para vivermos aqui sem nos envolvermos com questões que muitas das vezes não diz respeito à vida cristã. E por que eu disse principalmente obreiro? Porque o obreiro ele recebeu a responsabilidade de fazer o quê? De cuidar do rebanho, das ovelhas, das pessoas, da igreja de Cristo. Observe o que é que Paulo diz a Timóteo no texto em pauta. Nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil, já que deseja agradar aquele que o alistou. Ou seja, o obreiro ele já recebeu sua designação para não só representar o reino, mas para cuidar das pessoas que estão vivendo esse reino, para orientar as pessoas que estão vivendo esse reino. Então, significa que o obreiro ele tem esta responsabilidade. E eu estou partindo do princípio do que Paulo ensinou para Timóteo. Eu estou partindo não de um pensamento, de uma opinião pessoal. Eu estou partindo do que Paulo ele ensinou a Timóteo. Como Timóteo ele era um obreiro que foi designado para o ministério, o que Paulo está tentando mostrar a ele nessa recomendação é que nenhum soldado ele se envolve com os negócios da vida civil a fim de agradar aquele que o alistou. Isso para o obreiro é algo importante. E por que nós temos tratado essa questão com um pouco mais de ênfase
ou precisamos tratar com um pouco mais de ênfase nos nossos dias? É porque isso se relativizou e as pessoas já, infelizmente, não dão mais tanto valor para esta recomendação. Onde você vê pastor que é deputado, pastor que é envolvido no meio político de forma direta, usando as justificativas do passado, de que José foi governador, de que Davi foi rei, de que Daniel teve cargo político dentro da Babilônia, se debruçando sobre esses temas, sobre essas passagens do Antigo Testamento, para afirmarem as suas posições acerca do tema para a nossa atualidade, para o nosso tempo. Todavia, desse novo tempo, a gente vê claramente, pelo texto em pauta, a recomendação de Paulo para o obreiro. Por que eu disse que existe uma diferença das atribuições que é dirigida ao obreiro e as atribuições que é dirigida ao rebanho? Quando o membro quero utilizar essas expressões familiares, quando o membro ele tem um cargo político, isso se torna até algo mais compreensível, isso se torna até algo mais, que pode ser entendido. Mas quando um obreiro, um pastor, um presbítero, um bispo, quem quer que seja, se envolve com essas questões, e já eu vou falar sobre propósitos de Deus nessas questões, mas se envolve avulso, por interesse, até com a boa intenção de fazer alguma coisa boa, mas sem o direcionamento de Deus, isso acaba sendo prejudicial para a igreja. Isso acaba sendo prejudicial para o reino. Porque nós, como homens de Deus, nós, como representantes do reino de Deus, e nós, como pessoas que receberam a responsabilidade de gerir o trabalho ministerial, de gerir o trabalho espiritual, precisamos nos empenhar a fim de agradarmos aquele que nos alistou, sem nos deixarmos envolver com questões que não é de relevância no reino. Eu quero, neste subtópico 2, dizer Jesus como exemplo, mostrar Jesus como exemplo. Eu quero que você abra a sua Bíblia, vamos lá, pega a Bíblia aí, vamos andar, para tornar a coisa mais dinâmica, menos cansativa, para tornar mais interativo. Abra comigo a sua Bíblia em João, capítulo 6. Capítulo 6 de João, versículo 14 e 15. Capítulo 6, versículo 14 e 15. Amém? Glória a Deus. Amém? Depois de ver o sinal milagroso que Jesus tinha realizado, o povo começou a dizer: sem dúvida, este é o profeta que devia vir ao mundo. Versículo 15. Sabendo Jesus que pretendiam proclamá-lo rei à força, retirou-se novamente sozinho para o monte. Então para cá. Nesta ocasião, Jesus ele realizou um milagre para uma multidão que contabilizava 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças.
Jesus ele multiplicou pães para essa multidão, de forma que essa multidão se admirou tanto do que Jesus fez. A Bíblia aqui nos versículos que lemos diz que eles queriam pegar Jesus e fazer dele rei daquele lugar à força. Jesus, sabendo da intenção deles, o que Jesus fez? Se retirou para o monte. Então observe que a intenção da multidão era colocar Jesus como uma autoridade política daquele lugar, como um rei daquele lugar. Todavia, o que é que Jesus fez? Se retirou. Então observe o exemplo de Jesus em relação a isso. Observe o exemplo de Jesus em relação à questão. Jesus estava desenvolvendo o seu ministério, estava cumprindo o seu ministério, estava fazendo o seu trabalho. Ele não podia deixar de fazer aquele trabalho para poder cumprir um outro trabalho, que dizia respeito à vida civil, ao cargo político. Então observe, conforme registra João 6, 14 e 15, Jesus não aceitou ser um homem político. Cristo é rei de um reino maior e permanente, e reconhecido por muitos, mas habitado por seus filhos, que o representa aqui na terra. Ou seja, o reino em que cremos e em que vivemos, sabemos nós e entendemos isso com uma visão espiritual. Ele tem um rei, e esse rei se chama Jesus. E a nós foi atribuído funções, responsabilidades e trabalhos por esse rei, ao qual precisamos diligentemente cumprirmos com prazer, com amor, com dedicação, com responsabilidade. Então, Jesus ele negou a proposta de ser feito um homem político no meio daquele povo. A função de Jesus, a responsabilidade de Jesus era outra. Então nós temos que ver isso, querido, com os mesmos olhos. Deus. Nós temos que observar isso com os mesmos olhos. Como igreja, às vezes o povo diz, a igreja tem que estar no meio da política para mudar a política. Não existe isso. Jesus não deu esse exemplo de entrar no meio de política para mudar a política. Você não vê uma menção dos apóstolos de Jesus. Observe que Lucas ele registra o livro de Atos dos Apóstolos. Existem 13 cartas de Paulo, cartas pastorais, cartas que foram dirigidas às comunidades. Observe que existem cartas de Pedro, existem cartas de João, existe a carta de Judas. Observe que o Apocalipse é escrito e a gente não vê nenhuma menção da igreja sendo direcionada à função política. No Novo Testamento não existe esse direcionamento. No Novo Testamento não existe esta questão sendo atribuída à igreja. E aqui eu fiz uma observação nesse meu comentário, que embora não exista nenhum apontamento neotestamentário, ou seja, do Novo Testamento, para o envolvimento de cristãos na política, também não existe nenhuma objeção direta que proíba isso. Existem recomendações, como a que está no texto de Paulo a Timóteo. Existem recomendações, mas não existe nenhuma objeção bíblica para que alguém não tenha um cargo político. Mas partindo do princípio da recomendação, nós já temos ou chegamos a uma conclusão. Se Jesus recusou o cargo político, isso não foi ensinado pelos apóstolos, isso não é abordado como algo a ser colocado em prática pelos apóstolos, pela Escritura, pelo Novo Testamento. Nós também deveremos tomar isso como modelo. Nós também devemos tomar isso
por modelo para o nosso tempo, por exemplo para o nosso tempo. Tópico 3. Qual o dever do cristão na política? Primeiro, orar pelos governantes. 1 Timóteo 2, versículo 1 e 2. Cumprir com os nossos deveres de cidadãos. Mateus 22, 17 ao 21. Quando Jesus ele foi tentado pelos fariseus, dizendo: o que é que o Senhor diz sobre pagar imposto a César? Observe que a intenção deles era tentar Jesus. E ali Jesus disse: olha, a moeda que vocês têm aí, observe qual é a fotografia que está impressa lá embaixo. É a fotografia de César. Então dai a César o que é de César. E quem era César? Imperador. Pronto. Imperador romano, uma autoridade política. Jesus disse o quê? Dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Cumprir com os nossos deveres. Terceiro, honrar as autoridades. Tito 3, 1 e 2. Nosso dever de cristão na política é honrar as autoridades, respeitar as autoridades, porque o próprio Paulo diz em Romanos capítulo 13 que toda autoridade ela foi o quê? Constituída por Deus, de maneira que quem desonra a autoridade está desonrando o próprio Deus. Pronto. 4. Honrar a palavra de Deus. 1 Pedro 2, do 13 ao 14. Pedro diz: irmãos, pela palavra de Deus eu peço a vocês que honrem os homens que foram colocados no meio de vocês como autoridades. Eu peço que vocês honrem eles, obedeçam a eles, se sujeitem a eles, obviamente observando aquilo que Deus estabelece, e uma vez que estejam de acordo com o que Deus estabeleceu, precisamos nos prontificar a cumprir os seus decretos, as suas determinações. Conclusão: todo propósito precisa ser seguido de acordo com a vontade de Deus, pois somente assim saberemos o que convém e o que não convém a nós como cristãos. Tudo tem um propósito. Obviamente que tem pessoas que estão na política e elas já se converteram como políticos. Obviamente que tem pessoas que eram cristãs, não tinham nenhuma atribuição ministerial e se enveredaram pela vida política. Agora, o que nós estamos tratando aqui é sobre a necessidade de termos envolvimento acerca da vida política. Observe que eu citei aqui nesse último tópico, tópico 3, qual é o dever do cristão na política. Observe que em relação a autoridades, a Bíblia recomenda fazer o quê? A orar, a honrar, a se sujeitar. Observe que as intenções bíblicas é ensinar a igreja, recomendar a igreja a fazer alguma coisa por essas pessoas, e não indicar a igreja para ser uma dessas pessoas. Por quê, irmão Isaías? Porque, irmão, não tem necessidade. Tudo, como eu disse na conclusão, precisa ser de acordo com o direcionamento de Deus. Como eu disse outrora, aqui ainda na dissertação desse sermão, tem pessoas que entram como crentes na política e o trabalho delas é envergonhar o Rei de Deus, é envergonhar a igreja. Tem gente que entra mesmo como cristão na política com desonestidade, de forma irregular para com os princípios cristãos. Observe que José ele não chegou ao cargo, vamos voltar, José ele não chegou ao cargo de governador na desonestidade.
Daniel não chegou ao cargo de governador na desonestidade. Os reis não chegaram aos seus cargos de reis, líderes políticos, na desonestidade. E os que chegaram não foi sobre a aprovação de Deus. E hoje a gente vê muito cristão dizendo que é direcionado por Deus para se envolver na política, mas fazendo a política na desonestidade. É o que eu disse no princípio. A política não é algo ruim. Ruins são as pessoas que recebem a incumbência de administrar e não faz isso com responsabilidade. A maldade não está na ação da política em si, mas está nas pessoas responsáveis por essas ações. Se tratando do cristão, isso é inconveniente, exatamente, porque a igreja ela já tem todos os recursos, todas as diretrizes necessárias para viver aqui na terra, fazendo a diferença, sem a necessidade de se envolver nesse meio. Se a igreja ela vive unida, se a igreja ela vive um só propósito, se a igreja ela vive com a visão do reino, se a igreja ela vive, ela caminha, ela segue conforme a direção do Espírito Santo, ela vence, ela supera todo e qualquer desafio e ela faz a diferença aonde ela está. Observe o que é que Paulo em Romanos capítulo 12 disse: irmãos, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela política, não, pela renovação do vosso entendimento, para que depois vocês possam experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então observe que a Bíblia ela nos instrui da maneira correta, da maneira certa, a nos portarmos como cristãos genuínos, sem precisarmos nos envolver com aquilo que muitas das vezes a gente acha ser conveniente para nós. O apóstolo Paulo diz: tudo me é lícito. Como eu disse, a Bíblia não faz nenhuma objeção sobre a questão de alguém ser. Todavia ela orienta em que, uma vez que recebemos de Deus a responsabilidade de sermos representantes dele aqui na terra, nós não devemos nos envolver com estas coisas. Então, sendo assim, meu querido, sendo dessa forma, não existe essa necessidade. Às vezes é a ganância, às vezes, sabe, é o coração que se voltou para os desejos do mundo, o mundo moderno, a atualidade, o mundo consumista, o mundo materialista, onde todo dia surge uma coisa nova e o desejo, a ambição é de ter. É errado? Não é errado. Tudo em excesso é ruim, tudo em excesso acaba trazendo prejuízo. Então a ambição é o excesso do querer, a ambição é representada e descrita por isso. Então, como eu disse para encerrar, a gente precisa tomar muito cuidado e a gente precisa tratar desse tema. E a minha recomendação, como a de Paulo, é: faça o possível para não se envolver nessas coisas. Apoie quem é certo, dê o seu voto, aproveite a oportunidade que é dada no nosso país de você exercer a sua função de cidadão, ajudando a constituir as autoridades. Vote naquele que tem dignidade, que mostra ser alguém que vai contra os princípios também defendidos aqui por nós, pessoas de responsabilidade e compromisso. Óbvio, todos nós temos a inteligência para podermos discernir essas coisas. Não estou aqui para dizer vote em A ou vote em B, mas estou aqui para orientar vocês, como disse Paulo: exerça a função de cidadão de vocês dessa forma e não se envolvendo de forma direta na questão e no mundo político. Tem pessoas que se envolveram, infelizmente, e eu falo isso aqui porque é uma verdade e precisa ser dita, precisa ser tratada. Muitas das vezes a gente quer encobrir, muitas das vezes a gente quer tapar, muitas das vezes a gente quer, sabe, esconder, mas a gente precisa falar. Muitas pessoas entraram com falsas promessas,
com falsas propostas, fazendo, irmão Ju, exatamente o oposto do que a Bíblia ensina, do que a palavra de Deus ensina. E aí hoje o comentário, mas fulano não é crente, e por quê? Mas fulano não é crente, sabe o que é isso aí? Se um fulano desse vai evangelizar no meio da rua, ele leva até pedrada, ele leva ovada. Você sabe por quê? Porque entrou de forma irregular, aonde nem devia entrar. Então, é isso que a Bíblia ensina, e é isso que precisa ser falado. Que Deus abençoe vocês, se coloquem sobre os seus pés. Vamos encerrar o culto nessa noite, orarmos ao nosso Deus, agradecendo a Ele pela oportunidade, pela palavra que nos foi transmitida nessa noite. Quero lembrar os irmãos que próximo domingo teremos culto normal, né? Estaremos aqui cultuando ao Senhor, celebrando ao Senhor, e peço aos irmãos que compareçam para juntos cumprirmos este propósito. Soberano e eterno Deus, te louvamos, te bendizemos pela tua bondade, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Que a tua mão poderosa continue estendida sobre a nossa vida, a nos guiar, a nos conduzir, a nos proteger, a nos livrar do mal, Pai. Abençoe a vida de cada um dos que aqui estiveram, abençoe a vida daqueles que não estiveram, meu Deus, e que a tua palavra continue falando mais e mais ao nosso coração. Obrigado pelo, ó Deus amado, discernimento e pela inspiração do teu Espírito Santo, e por tudo mais o que o Senhor nos deu a condição de fazer aqui. Nos leve em paz para os nossos lares, nos guarde, nos livre do mal, nos proteja do mal, nos dê uma noite de paz, ó Deus amado, e nos fortaleça para que, se no dia de amanhã o Senhor nos dê a oportunidade de viver, possamos estar, ó Deus amado, dispostos para mais esse desafio. Em nome de Jesus, isso é o que nós a ti pedimos e te agradecemos. Fica conosco, não só hoje, mas para todos sempre. Amém. Graças a Deus. Que o amor de Deus, a graça do Senhor e Salvador Jesus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam com todos e todos digam amém. Ó quão bom e quão suave é. Amém.